de Deus. Esta casa é a casa de Deus. Que alegria, aqui temos lugar. Que alegria, aqui temos lugar. Esta casa é a casa de Deus. Esta casa é a casa de Deus. Que alegria, aqui temos lugar. Que alegria, aqui temos lugar. Uma boa noite, boa e abençoada noite a todos e todas vocês. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto. Desejamos que se sintam bem conosco. Celebramos no e a partir do templo da comunidade evangélica de Confissão Luterana em Alto Sinimbu, no município de Sinimbu, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos na véspera do 7º domingo após Pentecostes e participamos do Dia da Solidariedade, a convite do Sínodo Noroeste Rio-Grandense, expressando com a fita preta uma cruz e um galho verde em nossas casas e em nossos templos. A nossa solidariedade em tempo de pandemia para com as pessoas que não puderam se despedir de familiares e pessoas amigas que faleceram, não puderam participar do velório e do sepultamento, não puderam receber abraços, ter um ombro amigo e a presença solidária. Tudo isso aumenta a dor causada pela perda. Hoje somos acolhidos e acolhidas pelo lema bíblico da semana, Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amados e amadas, cá estamos como instrumentos de Deus, designados a serviço, anunciando a sua palavra sem julgamento e distinção entre trigo e joio. Que o nosso celebrar lhe seja agradável e com sentido. Que a sua vida e o mundo sintam o amor de Deus e os seus desígnios. Amém. Convidamos para ouvir o canto Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossa inteligência e defender nosso lar. Tudo
Estimados irmãos e irmãs, celebramos em nome e na presença de nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Estimada comunidade do Senhor, na presença de Deus, em humildade, façamos a nossa confissão de pecados. Sobremaneira, vamos reconhecer o pecado de colocar-se no lugar de Deus, fazendo julgamentos, separando as pessoas. Reconheçamos a nossa situação de pecadores e pecadoras, ouvindo e cantando o hino Faz o Novo. Queridas irmãs, o salmista no Salmo 8, versículo 4, pergunta: quem é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, responde: foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que absolvidos e absolvidas por Deus, sigamos unidos e unidas com Cristo Jesus, semeando e vivendo a vontade de Deus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, neste momento, no mundo vivemos tempos de medo e de dúvidas. Além desta terrível e cruel pandemia, há tanta injustiça. Por ainda haver pessoas que se afastam da presença de Deus, é que vemos o ódio, o embate e o combate aos diferentes. Ainda há guerras, discriminação, ainda há mais pobreza, miséria, corrupção, ganância e hipocrisia. Jesus superou toda a dor, sofrimento e a morte venceu. Mas a gente ainda não aprendeu. Clamamos a Deus, tem piedade, Senhor. No Salmo do dia, o Salmo 68, o verso 12, lemos: Senhor meu Deus, eu te louvarei com todo o coração e anunciarei a tua grandeza para sempre.
Louvemos a Deus cantando, te agradeço. Amados e amadas, convido para que tenhamos um momento de oração e nos prepararmos para ouvir a palavra do Evangelho deste domingo. Trino Deus, nos criastes e deseja que vivamos bem. Enviaste o teu Filho para nos ensinar com exemplos e parábolas do dia a dia, como queres que a gente viva como cristão na face da terra. Dá-nos em nosso celebrar o coerente pregar, pensar e agir. Por Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Acolhemos o Evangelho cantando Ale, Ale, Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, para o 7º domingo após Pentecostes, temos indicado o texto do Evangelho de Mateus. Ouçamos Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30 e os versículos 36 a 43. O joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas em suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi o inimigo que fez isso, respondeu ele. Eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado,
Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: "Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio." E Jesus respondeu: "Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado fora no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam." Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e com vocês que celebram pela internet. Amém. Prezados irmãos e irmãs, o nosso Mestre, Jesus Cristo, em sua pedagogia de ensino, lançava a mão de parábolas, ou seja, assuntos complexos e difíceis eram ensinados com fatos da vida do dia a dia, do cotidiano, algo que as pessoas lidavam diariamente. Exemplos da agricultura eram frequentes, pois é uma prática muito presente na vida das pessoas daquela época. Na parábola do joio e do trigo, Jesus comparou o reino dos céus à lavoura de um homem. Disse Jesus à multidão: "O homem semeou sementes boas em seu campo, mas enquanto descansava veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Na medida que o tempo passou, o trigo cresceu e frutificou, e o joio apareceu. Olhando para o campo, os empregados se dirigiram ao dono da plantação e disseram: O Senhor semeou sementes boas, mas de onde veio o joio?" O dono disse: "Foi algum inimigo que semeou." De pronto, os trabalhadores se colocaram à disposição para arrancar o joio, o que não foi aceito pelo dono, pois o arrancar do joio inevitavelmente arrancariam o trigo junto. E o dono emitiu a ordem: "Deixem o joio e o trigo crescerem juntos até o tempo da colheita. E nesse dia os trabalhadores farão a colheita e a separação. O joio é arrancado e queimado, e o trigo colhido e guardado no celeiro." Em seguida, Jesus, já em casa, é perguntado pelos discípulos sobre o significado da parábola do joio. Então, Jesus identifica os personagens. Quem semeia as boas sementes é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. O terreno da semeadura é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio são as pessoas que pertencem ao maligno e por ele foram semeadas.
A colheita é o fim dos tempos. A colheita será feita pelos anjos enviados pelo Filho do Homem, Jesus Cristo, e estes vão jogar as pessoas más em uma fornalha de fogo, e as boas brilharão como o sol no reino celestial. Amados e amadas, recontada a parábola com as próprias palavras, fica explícito o assunto central do qual trata a parábola do joio e do trigo, que seja o julgamento. O tema é atualíssimo. Pré-julgar e julgar a gente adora. Emitimos julgamentos positivos e negativos sobre tudo o que existe nos céus e na terra. Nem Deus escapa. Em tempo de pandemia, na luta desenfreada do exercício do que não nos cabe, tem gente jogando bomba uns nos outros. O que tem de gente diferenciando entre pessoas boas e más é inacreditável. Tem gente atrevida. Outro dia, alguém me escreveu no particular, em uma das plataformas da internet, o seguinte, e ainda em letras garrafais: você é como Pilatos, não está tomando lado, está lavando as mãos. Gente querida, no que tange ao julgamento, em que lado estamos? No lado que julga ou no lado dos julgados? Segundo a parábola de Jesus, nós somos os e as que estão no mundo, e no mundo convivemos. Trago, para ajudar a entender o tema do julgar, duas cultivares do inverno, o trigo e a aveia. O trigo e a aveia, plantadas no mesmo vaso. Olhem e me digam, quem é trigo e quem é joio? Somente quando as duas plantas, o trigo e a aveia, lançarem as suas sementes, saberemos quem é o trigo e quem é a aveia. Se quisermos fazer a separação de ambas, tem dois caminhos. Entre 25 a 30 dias após o nascimento do trigo, aplicar veneno, ou aguardar a colheita e separar ambos os frutos com o uso de peneiras e o vento. Na colheita do trigo, passar veneno elimina a aveia, mas fica a interrogação sobre a pureza e a qualidade do trigo e do pão que virá à nossa mesa. Melhor é fazer a separação na hora da colheita. Amada comunidade, o julgamento é atribuído a Deus e a Jesus, que vai escalar seus anjos para realizar a separação. Aos olhos de Deus, as pessoas são pecadoras. Não temos o direito de julgar outras pessoas. Isto não significa que não tenhamos tarefa neste mundo. Temos. Quais são as nossas tarefas no mundo? A prática da misericórdia, do perdão, da reconciliação, da humildade e da oração pelos inimigos. Deus e Jesus julgam. Cristo julga os vivos e os mortos, confessamos no credo apostólico. O julgamento vai acontecer quando Cristo voltar dos céus. Deus, em sua infinita bondade, amor e misericórdia, nos deu Jesus Cristo para que,
pela nossa fé nele, pudéssemos ser salvos da condenação divina e aceitos em seu reino. Fica a dica: ouçamos a palavra de Deus, creiamos nele e em seu Filho Jesus Cristo, para que não percamos e tenhamos a vida eterna. Amém. Ouçamos agora, como confissão de fé, e também para deixar a palavra e a reflexão achar um espaço em nosso coração, o hino Joio e Trigo, de Silvio Manque. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Separar trigo do joio nunca foi nossa tarefa. Dividir em bons e maus é grande engano e tentação. Todos somos trigo e joio, abrigados no Evangelho. Só a Deus cabe o juízo que vem pleno de perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Somos todos a seu tempo, pois o bem na nossa vida se confunde com o mal. Nosso peito é morada do acerto e do engano. Somos justos só por graça e pecadores por igual. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Não nos cabe separar e excluir quem quer que seja, pois o trigo e o joio crescem cá dentro de nós. No abraço que perdoa, semeamos boa semente, inibindo a mão que lança má semente entre nós. O juízo de Deus é perdoar, ignora essa graça que juízo apressar. O juízo de Deus é perdoar, ignora essa graça que juízo apressar. O juízo de Deus é perdoar, ignora essa graça que juízo apressar. Convido a você, meu irmão, a você, minha irmã, para um momento de oração, oração de agradecimento e de intercessão. Querido e amado Deus, obrigado pela nossa vida, pela saúde, pelo dom de reinventar-se para realizar a tarefa recebida, mesmo em tempo de pandemia. Gratos por nos chamares para o teu trabalho na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eternamente gratos por teres te revelado em Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos ensinou a tua vontade. Obrigado também por estares em nós e naqueles que nos cercam em casa, na comunidade e na tua criação.
Querido Deus, vivemos tempos estranhos, de angústia e medo por causa desta pandemia, do aumento de ideias autossuficientes e que as pessoas se arrogam o direito de julgar, separar e arrancar. Por isso intercedemos a Ti, pois são tantas as pessoas que sofrem por doenças, depressão, negação do perdão. Pedimos pela família enlutada de Guido Malaitsky, deles consolo e a fé na ressurreição. Pedimos que olhes por todos os seus filhos e filhas que estão na linha de frente no combate e nos tratamentos paliativos nesta pandemia. Pedimos pelas pessoas que não puderam se despedir de seus familiares e pessoas amigas que faleceram. Não puderam participar do velório e sepultamento. Não puderam receber abraços, ter um ombro amigo e presença solidária. Pedimos que nos concedas a sua paz, igualmente ao país que está carente de cidadãos e cidadãs honestos, de caráter cristão, éticos e pacíficos. Pedimos por tua igreja, seus membros, lideranças locais, sinodais e nacionais. Dá-nos força na prática da misericórdia, do perdão, da reconciliação, da humildade e da oração pelos inimigos. Pedimos também pelas pessoas que foram atingidas pelo ciclone e pelas enchentes aqui na região sul do país. Esteja com eles através das nossas ações diaconais. Enfim, ó Deus, que tua infinita graça esteja conosco e guarda-nos em todos os momentos da nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido o pastor Mauri para nos trazer os avisos desta noite. A oferta de hoje tem destino nacional para o projeto de missão no Sínodo Brasil Central. Faça o seu envelope, identifique com o dia 19 ou uma data deste final de semana e guarda e traga oportunamente para a tua comunidade a oferta deste final de semana. As atividades presenciais continuam suspensas em nosso Sínodo Centro Campanha Sul até o dia 31 de julho. Também gostaríamos de comunicar que a família pastoral vai estar em recesso do dia 21 até o dia 30. Então, no próximo final de semana não temos culto. Contudo, as mensagens diárias continuaremos enviando para vocês. Recebemos do Sínodo Noroeste Rio-Grandense um convite para participar neste final de semana do Dia da Solidariedade, a unirmos as nossas orações em solidariedade às pessoas enlutadas. Portanto, neste final de semana, somos animados a colocar uma cruz, uma faixa preta ou um ramo verde na porta dos templos, no portão de casa, na janela de nossa residência. E assim queremos lembrar e orar pelas pessoas enlutadas. Devidamente avisados de como serão os nossos dias na sequência,
Convido agora também para que abram as vossas mãos para receber a palavra da bênção deste final de semana. Deus te abençoe, Guarde teu andar. mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver. Seja Deus a luz para te guiar. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos para ouvir o hino Cuida Bem. Aqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Aqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Aqueles que se encontram no Permaneçam em paz. Abençoado descanso. Sirvam ao Senhor com alegria e uma ótima semana a todos e todas. Nosso abraço e até segunda.